Vou discutir agora aqui uma questão da classe média, né? A classe média abandonada, né? De uma forma geral politicamente. Eu acho que ela é pouco usada pelos políticos, pela política, né? E é desconsiderada no seu real poder político. Porque na medida que existe provavelmente um fracionamento da classe dominante, a classe média passa a ter mais poder de decisão política. Falo isso tanto a nível local do Brasil como a nível até global, mundial. Então vou citar aqui uma obra do Karl Marx, né, que é o 18 Brumário, Napoleão Bonaparte, em que o Marx discorre sobre ali pela década de 40, 1840, depois do Napoleão, em que pós-Revolução Francesa, em que se tinha superado o sistema feudal, mas ao mesmo tempo existia ainda um processo de afirmação do processo capitalista, do Estado democrático, enfim, dos novos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, toda aquela combinação da nova era da Revolução e o sistema capitalista em si. E como provavelmente o Napoleão, que foi colocado ali para tentar organizar isso após a Revolução, ele não, na verdade, não conseguiu sedimentar, né, completamente essa afirmação de um novo tempo, né, de uma nova era pós-feudalista, capitalista. A coisa ficou muito complicada. Então ele descreve, né, o Marx, avaliando a sociedade por volta da década de 40, né, dos anos 1800, que havia uma distensão forte entre as classes dominantes, que eram os proprietários de terra, industriais e comerciantes. Existia uma falência da indústria francesa, existia um problema sério com os proprietários de terra e o comércio não andava bem. E não havia um entendimento, e os próprios banqueiros, né? Então existia, vamos dizer, uma desavença praticamente entre todos os setores, ninguém se entendia. Então o banqueiro não se entendia com o industrial, com o comerciante varejista, com o pessoal do latifúndio, da terra. Então o que existia ali era uma desagregação, um descontrole das classes dominantes. Isso obriga o governo a tomar uma posição, que a sociedade começa a se desarrumar. Nesse momento, ele apontava ali a importância da atuação da classe média. Como a sociedade não consegue se organizar, né, em cima, num andar de cima, vamos dizer assim, a posição da classe média ela passa a ser muito mais importante politicamente. Porque como existe uma fragilização do poder do capital, então a classe média que tem certos recursos, tem um grau de esclarecimento, de instrução, então teria mais poder político. E nós notamos hoje que no Brasil acontece a mesma coisa, né? Existe assim um abandono, né, da classe política, do discurso político, na direção de uma classe média que é decisiva nas decisões políticas, né, das decisões eleitorais até. E eu coloco também a nível global, acredito pela crise do capitalismo, essa verdadeira distensão do neoliberalismo, né, que está havendo aí de uma certa forma uma reação a nível mundial, né? O novo governo americano, o governo Biden, fazendo investimento estatal a nível social, a Europa já sendo atingida por isso, a América do Sul reagindo em vários países, né, contra uma política neoliberal que é muito pesada, né, que é muito forte, no sentido de gerar pobreza, de desassistir, né, a maioria da população. Então, há demonstrativo que existe realmente um descontrole da classe dominante a nível global em nível de controle da própria situação, da própria derrocada do sistema capitalista, que deve ser substituída por uma outra via, com outro tom, com uma outra diferença, com outro grau e outro enfoque de produção e de distribuição, né, da própria produção. Nós estamos aí num momento de falência de um sistema e abertura para uma outra forma de produção, uma outra forma de civilização que ainda não se conhece. Então estamos naquele time em que acabou um sistema e não tem um outro imediato para substituir. E nisso, o fundamental nisso aí, o que parece inevitável em todo fim de ciclo, né, de civilização, aconteceu no Império Romano, no Império Egípcio, no sistema feudal, enfim, todas essas civilizações anteriores, nós temos aí uma
um processo de desagregação, desmonte e desentendimento das próprias classes dominantes do capital. Isso é um fato inevitável em fim de ciclo, né, de civilizatório, se dá essa condição. Então são dois pontos aqui para frisar. Um comparativo com esse trabalho do Marx, né, que ele descreveu a sociedade da França nesses anos 40, em que havia uma total desagregação quer dizer, o país que fez a Revolução Francesa não conseguiu se organizar como capitalismo pós-feudal. Então havia uma total desagregação da classe dominante. Então a gente pode concluir que não é fácil essa harmonia, né, entre os interesses, né, dos grupos, né, do banqueiro, do fabricante, do empresário varejista, do proprietário da terra. É uma coisa complicada de se fazer. E eu acho que isso foi atingido ao longo dos anos e dos séculos, né, conseguiu maior harmonia, mas esse começo do século XXI, com a decadência do capitalismo, há uma grande desagregação dessas classes dominantes. E a classe média, ela teria que ser usada e olhada pela classe política como alguém que tem maior poder de decisão política em função dessa desagregação da classe dominante.